E aí, chegou a hora da entrevista de mestrado e você não faz ideia o que vão te perguntar? Deixa eu te ajudar com esse vídeo. Oi, queridos, tudo bem? Chegando aqui para mais um conteúdo importante no nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre as principais perguntas que acontecem na entrevista de mestrado. A entrevista de mestrado é uma das etapas do processo seletivo para você ingressar no tão sonhado mestrado. Então é uma etapa tão importante quanto a prova escrita, quanto a análise do currículo e outras etapas. Vai depender muito de cada edital, mas hoje nós vamos ter uma dedicação especial aqui. Algumas dicas também vão aparecer nesse vídeo para que você fique atento como passar por essa etapa. Antes, porém, das perguntas, deixa eu dar umas dicas especiais aqui para você. Uma dica muito importante que eu recomendo é que o aluno, que o pretendente, conheça um pouco mais sobre a instituição, conheça um pouco mais sobre o programa de pós-graduação e, especificamente, se você vai pleitear uma vaga para um orientador, que você conheça um pouco mais sobre a vida daquele orientador, conheça o que aquele orientador está pesquisando, quais foram seus últimos artigos publicados, quais foram também as suas últimas orientações nesse programa específico, para que você se familiarize, além de se familiarizar com a instituição, com o programa de pós-graduação, que você ganhe essa intimidade com esse provável orientador. Afinal de contas, você vai pleitear uma vaga para passar 2 anos estudando, trabalhando com esse orientador. Então, nada mais justo do que você fazer essa busca prévia para conhecer um pouquinho sobre a vida dele. Você já consultou sobre a instituição, sobre o programa, sobre o seu professor? E aí você já decidiu, entre aquelas linhas de pesquisa lá no edital, você já decidiu que vai para esse orientador. Mesmo sendo orientador, ele tem vários campos de pesquisa, de repente ele abarca aí uns 2 ou 3 campos de pesquisa. E a minha recomendação aqui é que você consiga pesquisar o máximo possível dentro daquela linha de pesquisa que o seu orientador oferece. E dentro da linha de pesquisa, é claro que você vai pleitear com o seu projeto, que você procure conhecer o máximo possível sobre a temática, sobre os prós, sobre os contras que existem naquela temática, que você procure ao máximo possível se inteirar, para que você consiga elaborar um projeto não somente dentro daquela linha de pesquisa que foi ofertada no edital, mas que você consiga abarcar tudo aquilo que o seu provável orientador está pesquisando, está trabalhando atualmente. E por que é necessário que eu faça tudo isso antes? Ora, você vai precisar despertar interesse não somente no programa. O programa quer que você seja aluno do programa, mas e aí? O seu orientador precisa querer te orientar. Ele precisa sentir que você conhece o trabalho dele, ele precisa sentir que você pode contribuir não somente para o programa, não somente para a academia, não somente para a sociedade, dependendo aí do seu projeto. Eu não sei qual vai ser a relevância do seu projeto, mas o seu orientador também tem que ser contemplado com isso. O seu trabalho, a sua pesquisa tem que ser importante também para a vida acadêmica do seu professor, do seu provável orientador. Afinal de contas, é ele que vai dizer, sim, eu desejo orientar essa pessoa. Segura um pouquinho aí que tem uma dica aqui também muito especial antes de nós começarmos aí as perguntas. Está ansioso pelas perguntas? Aguenta um pouquinho aí, segura essa dica aí. Você sentiu vontade de ingressar, de fazer o seletivo, mas no fundo você sente que não está preparado? A minha dica é: entra como aluno especial do programa. A maioria dos certames, a maioria dos editais, chega um momento em que eles lançam vagas para alunos especiais. E o que acontece com isso? Você vai passar a conhecer o programa, você vai ingressar no programa, vai ingressar numa disciplina, de repente
vai conhecer ali o seu provável orientador, vai conhecer um pouquinho mais sobre o programa e vai se familiarizando. Aí sim, você já vai se sentir um pouco mais seguro para que você consiga ingressar. Uma dica também muito especial é você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo acadêmico. Eu sei que tudo é muita coisa, mas você tem que saber o basicão do basicão. Como são publicadas as revistas, quais são os quales que existem, quais são as áreas de pesquisa que existem no programa que você está pleiteando o seu acesso. Você precisa também saber um pouco mais sobre congressos, sobre eventos científicos, porque com certeza daqui a pouco você vai ver que isso pode se transformar numa pergunta na hora da entrevista. E aí você vai responder como, se de repente você não sabe como funciona esses congressos. Então é uma dica importante você já ir se antenando aí no mundo acadêmico. A outra dica é você elaborar um roteiro de apresentação. Elabore um roteiro de apresentação. Eu não sei como vai ser a sua entrevista. Não sei se vai ser online, eu não sei se vai ser presencial, não sei se vão te oferecer a oportunidade de apresentar um slide. Não sei se a sua entrevista vai ser só um bate-papo, não sei como vai ser a sua entrevista, mas você tem que elaborar um roteiro, nem que seja um roteiro mental, mas você tem que elaborar esse roteiro e se for oferecida essa oportunidade a você, na hora que for dada a voz a você, você vai seguindo passo a passo esse roteiro, como eu disse, mesmo que seja um roteiro mental, você vai buscando ali os links que você preparou aí no seu psicológico e vai seguindo as respostas, vai seguindo com aquela serenidade, que é outro ponto que nós vamos já chegar na outra dica. A outra dica importante é que você responda todas as perguntas, não fuja das perguntas, mesmo que a resposta seja, no momento eu não tenho habilidade para essa resposta, mas com a convivência com meus professores, com a convivência com meus colegas de turma, com a convivência com a pesquisa acadêmica, certamente eu me esforçarei ao máximo para ter as respostas possíveis para a construção de uma vida acadêmica mais satisfatória. Viu aí como eu consegui dizer? Eu não sei responder essa pergunta no momento, só que eu não disse dessa forma. Então é esse jogo de cintura que você precisa ter na hora das respostas, não fugindo das perguntas. Como eu disse, não fuja das perguntas e também não tente colocar perguntas na boca dos seus examinadores. Às vezes a pessoa tem a língua solta, gosta de conversar demais e aí eu digo assim, olha, cuidado, responda o que te pedirem para responder, seja direto, seja objetivo. Se você não sabe responder aquela pergunta, leva para o lado que eu te levei agora há pouco, que eu te expliquei direitinho. Seja você mesmo, seja autêntico. Nada de querer mostrar aquilo que você não é. Então, em resumo, se eu pudesse resumir o resumo do resumo da entrevista, seja você mesmo, seja autêntico, seja direto, seja objetivo, mostre ao que você veio, mostre humildade para aprender. O programa, de repente, não precisa de um sabichão, mas precisa de alguém que tem interesse em contribuir para a academia, em contribuir para a sociedade como um todo. E o interessado aqui é você. O interessado não é o programa de pós-graduação, o interessado aqui é você. Então demonstre que você realmente tem interesse em passar, que você quer agarrar essa vaga com muito afinco, que você precisa dessa vaga não só por causa do título, mas por contribuição acadêmica. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas. Já que você ainda está aí esperando as prováveis perguntas que vão cair aqui na entrevista do mestrado, deixa eu te fazer um pedido. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já curtiu esse vídeo? Você já está preparado aí para compartilhar esse vídeo com alguém que vai para a entrevista de mestrado? Vamos de perguntas. Tem perguntas, aqui eu elenquei algumas perguntas que vão desde o nível pessoal, eles fazem perguntas pessoais, viu?
até o lado profissional, o lado acadêmico, e nós vamos ver aqui algumas perguntas. É normal os examinadores perguntarem por que você escolheu essa instituição. É como se eles te perguntassem por que essa instituição é importante para você, qual o motivo de você ter escolhido essa instituição. Então, provavelmente você vai responder aqui, vai enaltecer o programa de pós-graduação, vai enaltecer a instituição, a contribuição que esse programa tem para a sociedade, tem para o meio acadêmico e de repente até tem para você. Não sei se você já é um aluno que veio da graduação naquela instituição e de repente isso pode gerar alguma importância para você acelerar os seus estudos na mesma instituição que você veio estudando desde a graduação, desde programas de pesquisa, programas de extensão, e aí você quer continuar a sua vida acadêmica nessa instituição. Então, tudo isso pode ser fruto de sua resposta. Tem uma pergunta aqui que é muito, muito importante. Todas são importantes, mas deixa eu bater um pouco mais forte em cima dessa pergunta. Eles podem te perguntar assim: você considera o seu projeto como definitivo, como um projeto concluído, como um projeto acabado? Ou você sente que ele é passível de mudança? Normalmente eles fazem essa pergunta. É uma pergunta comum, é uma pergunta assim um pouco capciosa e você tem que ter cuidado na resposta. A sua resposta aqui, se você me permite a sugestão, você pode até dizer que dentro dos seus conhecimentos prévios, você conseguiu chegar até esse projeto de pesquisa, mas o seu projeto não está acabado, não é definitivo e que você está aberto, olha só, você está aberto a qualquer sugestão que for dada, tanto nessa banca, quanto depois na sala de aula, em conversa com o seu orientador, em conversa com prováveis orientadores, né? Os outros professores também podem ser co-orientadores do seu projeto. Então, tudo isso pode somar. O que você está dizendo com isso? Você vai estar dizendo que o seu projeto não é definitivo, você fez dentro daquilo que no momento você tem capacidade científica, dentro da sua limitação atual científica. Tá? Você vai dizer para a banca que a banca pode argumentar em cima do seu projeto, que você está apto a receber toda e qualquer sugestão. Lembra que eu falei para vocês sobre você compreender como é que funciona o mundo acadêmico, congresso, simpósio, tudo isso que acontece lá fora, que acontece na verdade dentro da academia. Você precisa saber de tudo isso. Por quê? Porque uma pergunta que pode acontecer aqui é a seguinte: eles podem te perguntar como é que você considera que vai colocar na prática o seu estudo, como é que você vai pôr em prática a sua pesquisa, o seu estudo, durante até mesmo os 2 anos aqui do mestrado. A sua resposta vai caminhar para esse lado, que você pretende apresentar em congressos, simpósios, seminários, rodas científicas, mesa redonda. E nessas discussões acadêmicas, o seu trabalho vai crescer consideravelmente. Tem perguntas que vão adentrar no próprio projeto de pesquisa, por exemplo, sobre o referencial teórico, é de praxe também. Por que você escolheu essa teoria? Por que você não escolheu essa outra teoria? Você vai dizer que o seu arcabouço teórico ainda está aberto, que aceita sugestão, que a temática ainda está aberta para estudo. Tudo isso vai te ajudar a trazer uma resposta satisfatória sobre por que você escolheu essa linha teórica e não essa outra. Você vai dizer, vai explicar que está aberto as sugestões do seu orientador, vai trabalhar em parceria com o seu orientador para que essa análise teórica saia a contento, não somente nessa linha que você apresentou previamente, mas que você está aberto à sugestão, à mudança. Tudo isso vai te causar ponto positivo na hora da entrevista. E o mesmo vale para a sessão de metodologia, por exemplo. Eles perguntam muito por que você vai fazer aqui um tipo de pesquisa, por exemplo, qualitativa?
quantitativa? Você não acha que o tipo de pesquisa é assim? Você não acha que o tipo de pesquisa é esse e não esse que você está citando? Por que você escolheu esse tipo, essa abordagem de pesquisa? Então, a dica aqui é você ficar atento, leia tudo sobre os tipos de pesquisa, sobre as abordagens que são estudadas nessas pesquisas. Se for uma pesquisa de campo, um estudo de caso, você precisa ler tudo para que na hora você saiba responder por que foi essa que você escolheu e não aquela que o sujeito está te orientando. Isso pode até ser uma pegadinha para saber se você conhece os tipos de pesquisa. Como eu falei sobre congressos científicos, simpósios, uma outra pergunta também que pode acontecer, se aquela outra lá que eu citei não acontecer, eles podem perguntar se você pretende participar durante o mestrado de eventos científicos. A sua resposta pode partir para uma seção que já tem lá no projeto. Lá consta a seção cronograma. Normalmente consta a seção cronograma nos editais de todo o Brasil. Então, nessa seção cronograma, você vai mencionar os períodos que estabelecem cada etapa da sua vida lá no mestrado. E uma delas é a apresentação de trabalhos científicos em congressos, em simpósios. Então, a sua resposta pode caminhar por aí, de modo gentil, obviamente, conforme o cronograma que eu apresentei. Eu pretendo isso, isso e isso. Você respondeu a pergunta satisfatoriamente. Ele vai saber que você vai participar, ele vai saber que realmente você sabe o que você citou no seu projeto de pesquisa. Uma outra pergunta também vai para o lado do inglês. Quando você entra no mestrado, você tem que apresentar o exame de proficiência em língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol, seja francês. Eu não sei o que vai constar aí no seu edital, mas supondo que seja o inglês, eles vão perguntar: você sabe que aqui no mestrado você pode utilizar textos em inglês para que você possa interpretá-los e utilizá-los nos seus trabalhos científicos aqui dentro. E aí, como é que está o seu inglês? É uma das perguntas. Aí essa resposta é pessoal, você vai responder, claro, de acordo com aquilo que for a sua capacidade. Mas lembre-se, você vai apresentar um atestado de proficiência em língua inglesa, em língua estrangeira. O mínimo que se espera é que você saiba ler e saiba interpretar os textos no idioma que você apresentou um atestado de proficiência. Uma outra pergunta que sempre acontece é se você vai ter necessidade de receber bolsa de auxílio da instituição. Na verdade, é de órgãos estaduais, federais, como a CAPES, por exemplo. E aí, você vai precisar receber bolsa? Aí a resposta também é pessoal. Às vezes você é funcionário de uma instituição que você pediu licença para fazer o mestrado, não vai precisar. Às vezes você é um estudante de carreira, certamente você vai precisar receber essa bolsa, e a resposta vai de acordo com aquilo que é a sua situação no momento, mas você já se prepara para fazer uma resposta bem adequada em relação a essa pergunta. Tem aqui algumas perguntas pessoais, né? São perguntas básicas, basiconas mesmo, mas algumas bancas costumam fazer esse tipo de pergunta. Algumas são pegadinhas, algumas já vão para o lado de provocar um pouco de humor na entrevista, um pouco para deixar você à vontade também. Às vezes o tiro sai pela culatra e a pessoa fica com a saia justa, mas é um momento de descontração. Uma pergunta que pode acontecer para o lado pessoal: como é que você se descreve? E aí, cuidado com a resposta que você vai dar. Tente ver a questão que eu falei lá no começo da humildade, aí não se enalteça demais, não se autoavalie, cuidado com isso. Então, como é uma pergunta pessoal, você precisa ter o devido cuidado com essa resposta. Paralelo a essa pergunta, pode acontecer: como é que os seus amigos o descrevem? Como é que os seus amigos a descrevem? Isso pode acontecer, ainda que a resposta mais correta seria, não sei, vai perguntar para eles, mas é óbvio que você não vai falar isso. Aí você pode dizer: eu imagino que eles falem assim, assim, assim. Aí já é uma outra maneira de eles perguntarem como é que você se vê.
né? Só que ele vai, obviamente, sondar o seu psicológico aí na sua resposta. Essa aqui é terrível e acontece, viu? Eles podem dizer assim: descreva o seu pior e o seu melhor professor que já passou na sua vida. Cuidado, você está falando para uma banca de professores. Então você vai falar ali das qualidades do seu professor, do seu melhor professor, daquele professor inesquecível, e na hora de falar do mau professor, aquele professor que também é inesquecível, mas por um lado assim meio negativo, cuidado, tá bom? Então é uma pergunta que pode acontecer, você já vai se preparando para o que você vai dizer. Tem uma outra pergunta também no campo pessoal: qual é a sua realização que mais te causa orgulho? Então você pensa bem no que você vai falar. Não sei, eu só estou te sugerindo aqui que essa pergunta pode acontecer e você já vai ali colocar no seu roteiro, seja mental, seja roteiro físico, a provável resposta para essa provável pergunta. Paralelo a essa pergunta, tem uma outra pergunta parecida: qual o seu maior fracasso? Tá, tem até gente que chora nesse momento. Mas qual o seu maior fracasso? E aí? Prepare-se para responder essa pergunta. E não vai chorar não, viu? Mas é uma provável pergunta também que pode acontecer aqui nessas perguntas que eu estou elencando como perguntas pessoais. E aí deixa eu te fazer essa pergunta, que provavelmente eles vão te fazer: por que você merece essa vaga? É muito comum mesmo essa pergunta acontecer. Aí eu digo de novo: cuidado com a sua resposta. Nada de se enaltecer, nada de mostrar que é o bambambam, que é super estudioso, que é o CDF da região. Isso sinceramente vai te levar para a reprovação. Então cuidado, mas também não vá mentir, não vá fingir algo aqui. Esses caras são ninjas, eles detectam, tem um detector de mentiras, de falta de humildade. Parece que esses caras aí têm um detector de tudo. Então cuidado, nada de mentir, nada de fingir, seja autêntico, como eu já falei, seja direto, seja objetivo, que eles vão perceber. Eles vão perceber por que você merece essa vaga. Ok, então sobre as prováveis perguntas na entrevista de mestrado, se você está assistindo esse vídeo é porque você já passou nas outras etapas. Receba aqui os meus parabéns por ter passado nas outras, e eu digo o seguinte: vai na fé que dá certo. Vai na fé que vai dar tudo certo, você vai ser aprovado também, vai ter uma nota muito bacana na entrevista de mestrado. Eu não faço ideia em qual lugar do Brasil você está nesse momento, mas eu espero que você esteja dizendo amém, tá bom? Espero que você passe, desejo do fundo do meu coração que você passe. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho. Se você tem outras dúvidas, se eu deixei de falar uma provável pergunta, porque são tantas perguntas prováveis, aqui eu tentei elencar algumas que são bem comuns e algumas mais difíceis, mas que podem acontecer. Se você tem dúvida aí, você pode deixar nos comentários a pergunta que eu vou te ajudar, vou responder sempre que possível e te ajudar nessa etapa da seleção do mestrado, tá? Obrigado pela companhia. Mais uma vez eu te peço, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos e principalmente inscreva-se no nosso canal, ative a notificação e também dá uma vasculhada aí no nosso canal. De repente tem outros vídeos que possam te ajudar na sua vida acadêmica. Compartilhe o nosso canal aí com todo mundo, tá? Vamos fazer esse canal crescer para ajudar muita gente. Continuo sendo o professor Joaquim Lopes, continuo com um grande desejo de te ajudar na sua vida acadêmica, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço, espera, acredita, você vai passar na entrevista de mestrado, vai ser aprovado na seleção e vai fazer o mestrado. Não ouviu o seu amém? Vamos lá? É importante. Um grande abraço, que Deus te abençoe e a gente se vê na aprovação.